Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência o senhor Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o senhor Matheus Ferreira, CFO e DRI. O time de Relações com Investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É uma imensa satisfação tê-los aqui na nossa conferência para apresentação dos resultados do primeiro TRI de 25. Já vou aqui pedir para irmos aqui já para os destaques do trimestre. O grande destaque, sem dúvida, é o registro aqui do EBITDA recorde da companhia, de 1,2 bilhão de reais nesse trimestre, representando um aumento de 66% quando comparado ao mesmo trimestre de 2024, que nos leva a uma redução substancial da alavancagem da companhia para 5 vezes dívida líquida EBITDA, considerando que na última divulgação nós estávamos com 5,7 vezes dívida líquida EBITDA. Esse é o primeiro trimestre onde nós apresentamos, de fato, o trimestre cheio com as duas empresas combinadas. Seguimos aqui, empenhados na melhora da performance dos ativos eólicos adquiridos da ES. Números importantes aqui para esse trimestre, já atingimos 90% da disponibilidade dos ativos, em relação que cresceu 12,4% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2024. Na linha das sinergias, capturamos nesse trimestre 56 milhões de reais, o que nos coloca na trajetória de atingir até o final do ano 250 milhões de energia, como foi anunciado no último trimestre de 2024. Com relação à estrutura de capital, a companhia captou 2 bilhões de reais em debêntures, com custo bastante competitivo, CDI menos 0,5% ao ano, num prazo de 10 anos, com um rate bastante importante aí pela Moody's, e já fizemos aqui a amortização de cerca de 60% do acquisition finance que contraímos para fazer a aquisição da S. Como comentei, esse é um resultado recorde para a companhia, 1,2 bilhão de reais, sendo que 1,1 está associado à atividade de comercialização, à atividade de geração, e a gente destaca aqui o resultado bastante forte também da atividade de comercialização, com 165 milhões nesse trimestre, o que no total, o EBITDA total, consolida o crescimento então, de 66% em relação ao primeiro TRI de 24. E aí, como foi comentado, isso demonstra aqui o compromisso da empresa e uma das suas prioridades, que é a conclusão do processo de transição da aquisição da S e a redução da alavancagem. Como foi dito, então, reduzindo aí em 0,7 vezes dívida líquida EBITDA a relação aqui da alavancagem nesse trimestre. No próximo slide, mercado de energia. Nós tivemos aí, em relação à energia natural fluente, o início do período úmido 24-25 bastante importante, com boa afluência a partir de outubro, que havia indicado que nós teríamos um período úmido que seria importante, praticamente voltando à normalidade. Contudo, a partir de meados de fevereiro, houve uma reversão desse cenário, com uma redução bastante importante da ENA em março, onde março se configurou aí com o pior mês
do histórico, o março de 25, em relação à energia natural afluente. A boa afluência do final do ano passado conseguiu contribuir para a recuperação dos reservatórios. Então, de fato, chegamos aí praticamente no final do trimestre a quase 70% de armazenamento, né, o que contribuiu também para a manutenção da geração hidrelétrica, que nesse trimestre ela ficou 7% acima da garantia física consolidada do setor, mas essa é uma relação meramente numérica, porque em termos trimestre a trimestre, a geração foi praticamente a mesma, né? O primeiro trimestre de 25 apresentou uma geração média hidrelétrica muito próxima, ou praticamente igual ao primeiro trimestre de 24. Esse GSF positivo, né, ou deslocamento hidrelétrico positivo, se dá muito mais pela sazonalização da garantia física do que propriamente para um melhor desempenho de geração hidrelétrica. Isso nós estamos falando de geração hidrelétrica total consolidada do MRE. A companhia performou melhor, como nós vamos ver nos próximos slides. Só para dar um detalhe aqui, a sazonalização da nossa garantia física seguiu o perfil do MRE. Tá? No próximo slide, a gente fala um pouco de consumo de energia. O consumo permanece forte, crescimento forte. Nesse trimestre, 5% acima do primeiro trimestre de 24, representando aí uma agregação de consumo de quase 4 gigawatts médios, né, no Sistema Interligado Nacional, impulsionado em grande medida pelo aumento das temperaturas, onde houve uma anomalia positiva no trimestre em relação à média histórica, né, registrando aí recordes de demanda no Sistema Interligado. Também observamos um pouco de intensificação na eletrificação também da economia. Então, a temperatura e a eletrificação ajudando aí no aumento do consumo, que é bastante substancial também nesse trimestre e tem seguindo a trajetória dos últimos trimestres, né, que nós temos aí observado. No slide seguinte, ainda em relação ao mercado, evolução do PLD, acho que a tônica do setor para esse primeiro trimestre de 25 foi o descolamento dos submercados entre Sudeste e Nordeste, ou Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, né, chegando a uma diferença média de R$100 por megawatt-hora no trimestre, e o retorno da volatilidade aí a partir de fevereiro, começando em fevereiro, e depois muito mais intensa no mês de março, volatilidade observada no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, mantendo-se praticamente constante o preço no submercado Nordeste. Em relação ao desempenho operacional, aqui nós trazemos então a performance dos nossos ativos em relação à produção de energia. Como vocês podem observar aí, o nosso portfólio no trimestre, né, que praticamente compõe a companhia, nós temos aí a geração foi 68,2%, a contribuição foi pela hidrelétrica, 26,4% pela eólica e uma parte muito pequena aí pela solar, fazendo aí 5,4% da nossa geração. A geração hidrelétrica performando muito melhor que a média do mercado, né? A geração no primeiro trimestre de 2025 foi 23% acima do primeiro trimestre de 2024, muito associada à característica das nossas usinas e da localização geográfica, principalmente das duas maiores usinas, que é Água Vermelha e Porto Primavera, que são usinas de jusante. Em relação à eólica, nós tivemos uma performance bastante positiva também, a despeito do curtailment que nós observamos, né, no mercado, e principalmente do curtailment elétrico, né, por razão elétrica no primeiro trimestre de 25, a companhia performou em linha com o P90, e se nós considerarmos aí a geração potencial, que seria a geração observada mais o que foi restrito, né, pelo curtailment, nós chegaríamos aí a P50. Esse é um número bastante importante de ser observado, porque mesmo com uma performance, mesmo com uma disponibilidade ainda, né, um nível de disponibilidade de 90% da capacidade instalada, nós conseguimos chegar aqui praticamente a 100% do P50 se não houvesse os cortes. Então, isso demonstra aqui o potencial desse portfólio, né, e a robustez desse portfólio, né, que mesmo com uma disponibilidade ainda aquém do que nós iremos chegar ao final do ano, né, já atinge aí no trimestre aí uma geração bastante forte. Na solar, nós tivemos aí um impacto maior do curtailment, chegamos aí a 96% de disponibilidade, mas com uma geração 86% do P90, e uma geração potencial que poderia chegar a 93% do P50. Apesar de ser uma parte muito pequena do nosso portfólio, nós fomos impactados bastante por restrições elétricas e por restrição de confiabilidade na localização onde nós estamos hoje, né, que a gente entende que esse processo vai sendo diluído ao longo do tempo. No próximo slide,
Nós damos destaque aqui para a geração eólica, né, como comentamos, geração bastante forte. Nós geramos esse trimestre 995 megawatts médios, atingimos aí o P90 da certificação, é 41% acima do que foi observado no primeiro TRI de 24. Obviamente aqui nós tivemos a entrada em operação completa de Cajuína 1 e 2 e Tucano, né, que contribui também para essa geração um pouco maior. Mas como nós podemos observar aí, se não fosse o Curtem, a gente teria performado, né, até acima do P50 nas duas, no nosso conjunto de geração eólica. Cabe destaque aqui para a dispersão geográfica, que nos ajuda muito, né, e traz bastante resiliência para esse portfólio, dado que a gente não tem concentração hoje em nenhuma região específica do país, o que ajuda também, né, a minimizar um pouco o efeito dos cortes de energia no nosso portfólio. Na próxima página, falamos justamente aí de um dos pilares, né, da integração dos ativos da ES, que é a melhoria do desempenho operacional. Nós trazemos ativo a ativo aí como está ao final do último trimestre, né, a disponibilidade de cada um deles. Vocês observem aí que praticamente todos eles tiveram melhora de performance em relação ao primeiro TRI de 24, né, melhor disponibilidade. Destaque aí, né, que considerando o mês de março de 24, nós saímos de 79,4% em março de 24 para 90,7% em março de 25, e já em abril nós já atingimos a disponibilidade consolidada 91,4%, que é 10%, praticamente 11% maior do que o mesmo período do ano passado. De todos os ativos aqui, destaque para Tucano e Cajuína, que tiveram uma recuperação bastante forte na sua performance, e Mandacaru, hoje é o ativo que apresenta performance menor. Mandacaru tem, como já identificado na due diligence, quando fizemos a aquisição, alguns temas de grandes componentes que nós estamos agora resolvendo. Esse é o fato pelo qual a indisponibilidade é maior em Mandacaru, porque o parque realmente está parado para a troca de grandes componentes que vai acontecer aí agora nos próximos meses. No slide seguinte, falando um pouco aí dos benefícios do portfólio ótimo, né, trazemos aí os resultados tanto em relação, né, ao efeito de diferença de preço no mercado no trimestre, como também o efeito aí da flexibilidade, né, desse portfólio, os resultados de modulação. A companhia conta hoje, né, com uma garantia física ou um laço de 4,2 gigawatts médios. Desse laço, 34% está localizado na região Nordeste. Desses 34%, praticamente 88% é venda ou no supermercado Nordeste ou venda na CR, o que deixa uma exposição nesse portfólio de 12%, em torno de 170 megawatts médios, né, que seria energia hoje que estaria alocada no Sudeste. Então, uma parcela bastante pequena desse nosso portfólio hoje tem exposição a um supermercado que não seja o supermercado Nordeste. Como a gente já apresentou, né, nos slides anteriores, houve uma diferença importante de preços mercados entre o Nordeste e Norte e Sul e Sudeste. Nós observamos aí no gráfico abaixo, chegando a R$ 268 por megawatt-hora em março. Na média do trimestre foram por de R$ 100 por megawatt-hora a diferença entre esses dois blocos submercados. A nossa posição, né, aqui contando muito aqui com a atividade de comercialização que antecipou o movimento, fez algumas negociações no mercado Nordeste, especialmente venda de energia no leilão de energia existente, né, do ano passado. E aí nós tivemos nesse trimestre uma exposição long no Sul e Sudeste de 84 megawatts médios, uma exposição short de 193 megawatts médios no Norte e Nordeste, praticamente compramos essa energia a preço piso. Isso gerou um ganho, né, para o portfólio de 60 milhões de reais nesse trimestre, como é apontado aqui, né, do lado esquerdo desse slide. Do outro lado, mostrando, né, o efeito da flexibilidade, o gráfico mostra aí uma média do perfil diário de geração da companhia versus o PLD. Nós tivemos aí um ganho de modulação de 18 milhões de reais, né, considerando que praticamente metade do trimestre o preço foi flat. Né, a modulação, a variação de preço ocorreu praticamente em meados de fevereiro até o mês de março, o que já demonstra aí também um resultado bastante importante da flexibilidade do portfólio. Embaixo, né, do lado direito abaixo, nós fazemos aqui um pouco do saldo, né, dos benefícios, né, e de como nós estamos trabalhando nos hedges desse portfólio.
O curtêmetro nos custou, no trimestre, R$ 49 milhões, sendo que 16 milhões é impacto, né, de restrição elétrica. Destaca-se aí que o curtêmetro foi bastante intenso nesse trimestre pela saída da linha do bipolo Xingu-Rio, que causou uma boa parte da restrição elétrica. Uma parte dessa foi não ressarcida porque era franquia dos ativos. Uma boa parte dos nossos ativos, né, a maior parte já atingiu a franquia de restrição elétrica, e o residual foi associado à confiabilidade e razão energética. Ocorre que desses R$ 49 milhões, aqui R$ 18 milhões são compensados com esse efeito de modulação, né, e reforçando que esse efeito de modulação praticamente só aconteceu em metade do trimestre, né, resultando no impacto líquido aí para o portfólio de R$ 31 milhões. Não estamos colocando nessa conta aqui o efeito de supermercado, né, porque a gente sabe que esse também ele é esporádico. O que a gente coloca aqui realmente são os efeitos estruturais do portfólio da Auren, né, de um lado, a exposição das renováveis, né, a condição conjuntural de curtêmetro, do outro lado, a condição estrutural do portfólio, né, que trará benefícios de modulação recorrentemente ao longo dos próximos anos. Tudo bem. Indo para o desempenho comercial, nós tivemos aí negociações ao longo do trimestre. No net, houve uma redução da posição da companhia em 88 megawatts médios, 55 megawatts médios vendidos a um preço médio de R$ 163, e 33 megawatts médios vendidos no modelo de autoprodução do nosso projeto Sol do Jaíba. Continuamos com um nível de contratação bastante alto os primeiros 2 a 3 anos do portfólio, né, e aí atingindo 60% do nível de contratação no longo prazo, com preços bastante importantes. A gente vê aí abaixo o preço médio de venda do segmento de geração, né, oscilando entre R$ 190 e R$ 217 por megawatt-hora. Um preço médio bastante importante aí para esse segmento. Tudo bem? Vou passar aqui agora a palavra ao Matheus para falar aqui do desempenho financeiro. Bom dia a todos. Obrigado, Fábio. Como colocado pelo Fábio, resultado operacional muito forte no trimestre, que se traduziu também num resultado bastante forte no resultado financeiro. Então, como o Fábio colocou, a gente teve um EBITDA recorde para o trimestre, com 1 bilhão e 200 de EBITDA para o primeiro trimestre de 2025, que representa um crescimento de 66% com relação ao primeiro trimestre de 2024, números pro forma, com as empresas já combinadas. Os dois segmentos tiveram resultados bastante fortes, a geração com crescimento de 50% no EBITDA no trimestre, fechando com 1 bilhão e 70, versus um EBITDA no primeiro trimestre de 24 de 713 milhões. E na comercialização teve um crescimento de mais de 200%, chegando aí a R$ 165 milhões de EBITDA no trimestre. Esse crescimento é fruto principalmente, como o Fábio colocou, da entrada em operação de 3 parques, 2 eólicos, Tucano e Cajuína, e o Parque Solar Jaíba, que entrou em operação no ano passado e nesse primeiro trimestre já estava 100% em operação. Também teve a melhora importante na disponibilidade, como o Fábio também apresentou, e uma melhor aderência à curva de potência em alguns dos ativos incorporados. A gente também teve o benefício do melhor GSF e teve o ganho de modulação de R$ 18 milhões, que o Fábio também colocou. Aqui também, dentro desse EBITDA, e a gente vai explorar um pouco mais isso na página seguinte, tem já os benefícios da sinergia. Então, a gente teve uma redução de PMSO de R$ 56 milhões no trimestre, e também tivemos aqui a declaração de dividendo das participações de R$ 58 milhões. A JV, no Parque de Tucano, com a Unipar, que a gente não consolida, teve um EBITDA no trimestre de R$ 10 milhões. O índice de conversão de caixa continua bastante positivo e foi de 45% no trimestre. Se a gente passar para a página seguinte, aqui a gente mostra os números de PMSO. Então, no primeiro trimestre de 2024, as empresas combinadas tinham um número pro forma de R$ 309 milhões. Quando a gente olha o número do primeiro trimestre de 2025, esse número foi de R$ 302 milhões. Isso aqui se traduz numa sinergia de R$ 56 milhões no trimestre. A gente teve no número do quarto trimestre de 2024, que foi divulgado, a gente tinha uma sinergia de R$ 43 milhões. Então, a gente continua no caminho
para conseguir chegar nos 250 milhões de reais de sinergias no ano de 2025. Na página seguinte, explorando um pouco a questão da alavancagem, como o Fábio colocou no início da apresentação, esse trimestre marca o início da desalavancagem da companhia. A gente teve uma redução importante de 0,7 vezes dívida líquida EBITDA, saindo de 5,7 vezes em dezembro de 24 para o número de 5 vezes agora em março de 2025. O número da dívida bruta em dezembro de 24 era de 27 bilhões de reais. A gente terminou o mês de abril com um número de 24,8 bilhões de reais, uma redução de 2,2 bilhões de reais na dívida bruta. Vale o destaque aqui da emissão que a gente fez em abril de uma dívida de 10 anos, uma debênture incentivada, swapada ao custo de CDI menos 0,50 bips. Nesse mesmo mês, a gente pagou 60% do Acquisition Finance, que a gente tinha levantado em outubro de 2024, no valor de 5,4 bilhões de reais, para pagar e financiar grande parte da aquisição da AES. A gente pagou 3,2 bilhões no mês de abril, que representa 60%, 3 anos antes do vencimento, que era 2028. Trabalharemos agora na procura de janelas adequadas de mercado para refinanciar o remanescente, os 40% que ainda faltam ser refinanciados. Quando a gente olha o cronograma de amortização, no gráfico embaixo à esquerda, a gente está com prazo médio hoje de 6,5 anos, é um aumento de 0,6 versus dezembro, por conta dessa nova captação, e a gente não tem nenhum vencimento relevante nos próximos anos. Como eu mencionei, o nosso trabalho agora da tesouraria é refinanciar esses 2,2 bilhões do Acquisition Finance, que vence em 2028. No gráfico do meio, quando a gente olha o perfil da dívida, apenas 20% da dívida hoje está exposta ao CDI. A grande parte da dívida está exposta a IPCA e a TJLP. E essa é uma das razões que o custo consolidado da dívida da companhia reduziu de CDI 0,7% para CDI menos 1,7% nesse trimestre. Lembrando também, o custo médio das dívidas atreladas IPCA e TJLP se mantiveram o mesmo de dezembro, e o custo das dívidas atreladas ao CDI tiveram uma queda importante de dezembro para cá por conta dessa nova captação. Os ratings da companhia já era AAA pela Fitch, e no primeiro trimestre a Moody's passou também a ter um rating da companhia de AAA na empresa. Com isso, passo para o Fábio encerrar a apresentação. Obrigado, Matheus. Indo para as considerações finais, eu acho que a gente acredita que esse trimestre não só ele é histórico para nós, do ponto de vista de resultados, com esse recorde, né, de EBITDA de 1,2 bilhão, mas também acho que demonstra a capacidade da companhia em agregar valor, né, através da combinação de um portfólio que se mostra cada vez mais resiliente e robusto, as variações de mercado, o que nós temos pela frente, inclusive transformação da matriz energética brasileira, bem como esse portfólio aliado a maior comercializador do país, com uma capacidade de agregação de inteligência de mercado para a companhia, que tem conseguido recorrentemente antecipar as oportunidades de agregação de valor, bem como atuar para mitigar os riscos desse portfólio. Continuamos aí empenhados na integração dos ativos da AES, já demonstramos aqui resultados bastante importantes, tanto no último TRI de 24, como já continuando aqui no primeiro TRI de 25, né? E, como sempre, essa e a desalavancagem são as prioridades hoje da companhia. Ficamos felizes que esse primeiro trimestre nós já geramos resultados que possam realmente comprovar que esse é o compromisso da companhia e os resultados realmente estão aparecendo. Então, gostaria de aproveitar aqui, inclusive, para agradecer a todos os colaboradores aqui da Auren, né, pelo empenho e dedicação para que a gente conseguisse chegar nesse resultado, né, bastante expressivo e histórico para a companhia. Obrigado. Acho que agora vamos para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Andrade, do Itaú BBA. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Bom dia, Fábio e Matheus. Eu queria, por favor, fazer duas perguntas. A primeira seria referente à margem futura, né, que foi agregada agora nesse trimestre, do saldo ali de cerca de 420 milhões, quanto que vocês imaginam que será realizado ainda nesse ano, né, e quanto fica mais para o médio prazo? E a segunda pergunta seria referente ali aos ressarcimentos de curtailment por indisponibilidade externa, né? Assim, dos valores que ultrapassaram a cota, quando a empresa espera recebê-los e se há de fato um ressarcimento integral desses valores já definido, dado que a gente tem escutado de alguns outros agentes que existem ainda algumas indefinições ali se o ressarcimento ele se dá na integralidade ou não. Obrigado. Vou responder a última parte, vou passar para o Gerson aqui, nosso diretor aqui de controladoria, para falar sobre a primeira parte. Com relação ao ressarcimento, a gente segue exatamente os números que são colocados aqui no estado da companhia, são os números que recebemos do ONS e que segue o procedimento hoje de rede e os procedimentos da CCE. Então, não vemos hoje risco para reconhecimento desse valor de ressarcimento das restrições elétricas. O que ocorre, e aí tentando fazer aqui uma abstração da preocupação aqui da sua pergunta, né? O ONS, quando faz o cálculo do curtailment, ele se baseia muito nos dados de cada um dos parques eólicos e dos parques solares. Ele toma como base o vento que é registrado nas torres anemométricas de cada um desses parques e não necessariamente nos anemômetros que estão nas turbinas. É um detalhe bastante, desculpa, mas acho só para tentar dar o detalhe aqui. No passado, se você ou se alguma companhia tiver algum problema em dados de velocidade de vento das torres anemométricas, realmente tem uma discussão de reconhecimento, dado que esse é o dado base para reconhecimento do curtailment. Nós não temos esse trimestre, né, nenhum problema de informação e de envio de dados para o ONS das nossas torres anemométricas, então não encontramos, né, em nenhum dos procedimentos aqui algum risco para o reconhecimento desse ressarcimento. Vou passar agora para o Gerson aqui para ele complementar a resposta da primeira parte da pergunta. Em relação à pergunta sobre esse adicional de valor gerado pela comercializadora no consolidado, né, de 412 milhões, ele é um efeito temporal contábil, né? Essa nossa margem projetada, ela já está dentro do nosso balanço, né, com a margem que a gente demonstra no segmento de comercialização. Então, acho que aqui eu não olharia nesse momento o consolidado, porque essa margem ela já está dentro das nossas margens, dentro do nosso balanço energético de comercialização. Eu olharia para a marcação ao mercado que está no segmento de comercialização, onde a gente pode enxergar de fato a margem adicionada da comercializadora, né? Então, é um efeito temporal contábil no ano de 2025. Perfeito, super obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Bom, minha dúvida aqui é em relação ao CAPEX de turnaround aqui dos ativos operacionais adquiridos da AES, aqui em especial aqui Mandacaru, né, são os ativos aqui que ainda têm uma indisponibilidade menor, né? Então, eu queria entender como que como está a evolução desse CAPEX e recuperação desses ativos, que percentualmente ao que vocês precisam fazer ali para chegar onde vocês querem nesses parques, e quanto tempo realmente vocês imaginam que vocês vão chegar, né, na indisponibilidade que vocês esperam para esses parques. Obrigado. Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Primeiro é o seguinte, Mandacaru ele é um parque relativamente pequeno dentro do portfólio, né? Tem em torno de 100 mega, mas é um parque importante também, não deixa de ser importante. Qual que é o tema de Mandacaru? Ele é o parque, do ponto de vista de recuperação, já tínhamos identificado na diligência, de maior desafio, porque ele tem realmente um tema de troca de recuperação de pás, tá? Ele tem um gap nas pás e nós paramos o parque para fazer a recuperação das pás. Ele está dentro daquele escopo de CAPEX de 200 milhões de reais total, que nós já tínhamos, né, indicado que esse é o CAPEX que nós vamos fazer em todos os parques. Depois acho que o time pode te dar o detalhe aqui de quanto é exatamente em Mandacaru. E a solução do problema vai estar realmente já concluída
no segundo semestre. Tá? As PAs já estão sendo recondicionadas, né, e no segundo semestre a gente praticamente já volta com o parque na totalidade, com esse tema já resolvido. E aí, só para fazer uma complementação aqui, para os outros parques que vocês precisam fazer esse turnaround, também dá para esperar que isso seja concluído já no segundo semestre? A nossa meta é chegar a 95% de disponibilidade em todos os parques até dezembro. Tá? Essa é a nossa meta geral, com uma boa parte dos problemas já resolvidos. Um pouco da disponibilidade, que ela parece não ter recuperado tanto nesse primeiro trimestre, é que nós fizemos muita manutenção nos parques agora no primeiro trimestre, porque é justamente a janela de vento baixo. Então, vocês não observam uma recuperação tão rápida assim em relação ao último TRI de 24, que exatamente esse é o período, né, de parar todas as máquinas. Foi onde a gente acelerou muito, né, a manutenção das máquinas, para que estivesse preparado justamente para pegar agora a janela de vento alto. Legal, muito obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Pimentel, do Citi. Por favor, senhor João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados. Eu queria fazer duas perguntinhas aqui. Primeiro, assim, sobre Cajuína 3. Acho que a expectativa é o completion, né, desse projeto ali para final de 26, mas eu quero entender como é que estão as negociações, né, de PPA em cima desse projeto. Tá? Essa é a primeira pergunta. E voltando para o tema de curtailment, queria ver um pouco da visão de vocês sobre todas essas conversas, essas discussões que estão acontecendo junto ao Ministério, né, sobre potenciais reclassificações, né, do tipo de curtailment, né, se vai ter alguma solução efetiva ou não, como é que vocês estão vendo a evolução dessas discussões, e o que é o cenário base aí para vocês sobre esse tema? Obrigado. Okay. Obrigado, João. Obrigado aí pelo reconhecimento aí. Vamos lá, com relação à Cajuína, a expectativa é entrar no final de 2026. Nós já estamos com uma conversa bastante avançada, praticamente muito próximo do final, de realmente vender praticamente a totalidade da quantidade da energia, né, no modelo de autoprodução. Tá? Então, acho que, obviamente, não podemos aqui afirmar, mas tem conversas muito avançadas, a gente acredita que teremos sucesso nessa venda. Com relação ao curtailment, acho que tem dois temas importantes a ressaltar. Acho que as conversas com o governo, como vocês têm observado na mídia, acho que a interação aumentou bastante nessa última semana. Né? Acho que o Ministério organizou reuniões com as associações, com a Beólica e a Besolar, para realmente tentar resolver o tema, e existe aí pelo menos uma disposição a fazer. A gente vai observar agora como essas reuniões vão transcorrer agora nas próximas semanas, para ter um pouco aí da visão do tempo que esse tema será resolvido. Mas eu acho que tem um tema bastante importante também, além das negociações com o governo. Eu acho que o CMSE determinou ao INS, né, uma revisão geral dos procedimentos de operação, para também avaliar onde poderia ter mais flexibilidade na operação, que aumentasse o intercâmbio entre o Nordeste e o Sudeste. Esses estudos estão sendo feitos, acho que a gente vê isso aí também com muitos bons olhos, que existe aí uma possibilidade, né, de instalação de sistemas de proteção ou reavaliação da política operativa do INS, que possivelmente ao longo, né, desse final desse semestre e ao longo do segundo semestre a gente possa ter um limite de intercâmbio maior do que a gente observou ano passado, e eu acho que isso de efeito prático, né, ajuda muito em reduzir o impacto do curtailment. Então, acho que nós temos aí a negociação, que a gente vai observar agora, a gente ainda não consegue ter uma avaliação, né, dado que isso está em curso, mas eu acho que a gente vê também uma forma bastante positiva essa iniciativa do ONS em tentar flexibilizar a operação com foco em reduzir o impacto do curtailment sobre os ativos eólicos e solares. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio para que faça as considerações finais. Gostaria de agradecer a todos, né, a disponibilidade de estar na nossa conferência, né, agradecer as felicitações pelo resultado,
A gente também está bastante feliz aqui com o que a gente conseguiu construir nesse trimestre, né? A companhia continua aqui empenhada e com compromisso, né, de continuar produzindo os resultados aí que nós nos comprometemos a partir da aquisição da ESSE. Agradeço muito novamente e nos vemos na divulgação do resultado do segundo trimestre de 25. Obrigado a todos. A conferência da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.